A mídia dos Estados Unidos, as fontes de notícias dos Estados Unidos acabam de anunciar algo gravíssimo. Eu preciso começar esse vídeo com alerta máximo, porque é uma informação extremamente pesada. Acabou de surgir, literalmente agora, gente, agora. Isso também envolve o Brasil, viu? Vou mostrar aqui para você, saiu uma notícia gravíssima. Após a execução, após a confirmação da morte do Ali Khamenei, o chefão supremo do Irã, algo gravíssimo acaba de acontecer nos Estados Unidos. Notícia agora sobre Donald Trump. Antes de falar sobre essa notícia, presta muita atenção, porque algo acaba de acontecer no Brasil que muda completamente o cenário na política brasileira. Preste muita atenção, porque acabou de acontecer nos bastidores da política. Nas últimas horas, começaram a circular repercussões após uma reportagem exibida por veículos ligados ao Grupo Globo, Rede Globo, isso mesmo. O conteúdo deixou todo mundo em estado de choque, porque o que está sendo anunciado agora sobre os Estados Unidos enviando um aviso extremamente duro contra o Lula, contra o governo brasileiro, acaba de ter um desfecho muito grave, uma guerra começando neste momento, uma potência mundial como os Estados Unidos, enviando um recado duro para o Brasil, e uma decisão sendo tomada agora, acaba de ser confirmada aqui um ataque no Brasil. Quando uma potência mundial manda um recado desse tipo, você sabe muito bem que não é algo pequeno. Isso nunca é algo simbólico, gente. Estados Unidos acaba de mandar um recado duro para o Brasil e uma decisão foi tomada neste momento. Você vai ver aqui comigo, preste muita atenção, deixe o seu like aqui agora e acompanhe comigo esse vídeo. Se o Trump conhecesse o que é a sanguinidade de Lampião, um presidente ele não ficaria provocando a gente. Vai ficar falando na televisão, eu tenho o maior navio de guerra, eu tenho o maior submarino do mundo, eu tenho um avião, um navio que é 100 vezes mais importante que das. Eu não quero briga com ele, eu sou doido. Vai que eu brigue e eu ganho, o que eu vou fazer? Lula, the guy is a walking scandal. Corruption, lies, and zero respect for the people. While Brazilians are out there fighting to survive, he's flying around, shaking hands, acting like some global superstar. He's not a leader, he's a showman, and a bad one. The only thing he's good at is fooling people. Brazil deserves a president, not a performer. Total disgrace. A Força Aérea Brasileira começou a usar hoje os caças de origem sueca Gripen na defesa da capital federal. Jason Miller, assessor especial do presidente Donald Trump, fez uma publicação agora no X que está deixando o pessoal abaladinho. Mas não é aqui, é lá em Brasília. Meus amigos, aviso de Trump chega para Lula agora. E acredite se quiser, gente, nós devemos estar preparados para o pior. Porque após Lula desafiar Trump, após Lula criticar o que Trump fez no Irã, e também, é claro, já tinha criticado o que Trump tinha feito na Venezuela. Trump agora demonstrou total repúdio ao que Lula fez. Pode ter certeza de uma coisa, que dessa vez ele não vai deixar barato. Porque novo aviso chega, e o que eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo realmente vai te deixar impactado. Você acredita, após Lula desafiar Trump, o fim dele está mais próximo do que nunca? E você é a favor que Trump dê um basta em Lula e no STF? Comenta aqui e bora para mais esse vídeo. Antes de continuar, por favor, preste muita atenção. Eu preciso da tua ajuda, que você me ajude agora mesmo, deixando o teu joinha para esse vídeo e compartilhando esse vídeo com os teus amigos, para que o YouTube não enterre esse vídeo. Eu preciso muito da tua ajuda, gente. Já deixa o joinha agora mesmo. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. E sem mais enrolação, bora direto para esse vídeo que realmente tá forte. Presta muita atenção agora, gente. Trump já mostrou ao mundo que não recua. Ele enfrentou o Irã, ele peitou a Venezuela e deixou claro, na visão dele, que não existe espaço para governos que caminham na direção oposta ao que ele considera liberdade e ordem. E aí surge Lula, não apenas discordando, mas criticando publicamente, condenando e se posicionando contra. Gente, ele está se posicionando contra a maior potência do mundo. E quando você desafia alguém como o Trump no cenário internacional, isso não passa despercebido.
Trump não é um líder que ignora a afronta, ele transforma a crítica em resposta e ele transforma a oposição em confronto. E agora com esse novo recado, chegando, um recado firme, sem rodeios, o clima muda completamente. Não é mais apenas um comentário diplomático, é um sinal. Porque diante de tantos escândalos dentro do Brasil, pode ter certeza que o Brasil já entrou no radar político internacional de forma intensa. Um sinal de que o embate saiu de campo ideológico e entrou no campo estratégico. Lula chama o bombardeio dos Estados Unidos à Venezuela e a captura do presidente Nicolás Maduro lamentável e diz: essa força unilateral erode o direito internacional e a estabilidade, e esse hemisfério pertence a todos nós. O que Lula está realmente se opondo não é dominação, são consequências. Venezuela não é uma democracia incompreendida, esmagada pela arrogância. É um petroestado criminoso, dirigido por um regime criminoso que roubou as eleições e exportou instabilidade em toda a região. Lula também finge que os Estados Unidos são exclusivamente culpados de intromissão, como se a Rússia, a China, Irã e outras nações não foram trabalhando em seus próprios interesses na região e cartéis transnacionais. Usaram o fato que as fronteiras se desgastaram como base para fazer a área de seu próprio playground. Mas a nossa mensagem para o Lula é essa: nosso bairro tem um capitão, se são os Estados Unidos da América. O que Lula está defendendo é o verdadeiro coletivismo, ele só estar o mais disponível possível para poder vender para os chineses, e você descreveu exatamente como isso acontece. Como eu estou familiarizado, o meu último trabalho no Congresso dos Estados Unidos, agora você acha que talvez o Lula pense sobre isso? Porque ele acha que pode ser o próximo a ser atacado? Lula não tem poder no cérebro ou a inteligência para descrever algo, porque ele é analfabeto. Então os palhaços ao seu redor que escrevem isso, eles estão dizendo: não queremos que os Estados Unidos não se intrometam com os problemas na América do Sul e na América Central. Mas agora os Estados Unidos querem se livrar do narcotráfico e traficantes de drogas, e os socialistas, agora não é bom mais, não é mais bom. Os Estados Unidos têm que respeitar nossa soberania. Sim, muito conveniente, certo? Isso mostra claramente que o fim do Lula, o fim do PT e o fim desse sistema já chegou. O grupo primo do Thiago Nigro e do Bruno Perillo, que mostra detalhes desse confronto, porque o que está acontecendo pode ser muito mais pior do que parece. Explicar qual o posicionamento do Donald Trump sobre essa questão do Irã, que pode levar, e provavelmente vai levar, à queda dentro do governo Lula. Lula sempre foi radical. Não é Celso Amorim que deixa o Lula radical. É o Lula que sempre adorou o Irã. Mas uma das coisas que eu quero que o pessoal entenda é que o Lula não começou a apoiar o Khamenei anteontem. Eu cheguei a mostrar alguns dados, não estão comigo aqui agora, mas como você mencionou, daqui a pouquinho eu pego aqui até a data. Nós falamos isso no Conversa Timeline. O Lula foi eleito no final de 2002. Em novembro de 2003, ou seja, ele assume o poder no Brasil em 2003, janeiro de 2003. No final do ano de 2003, o Brasil já estava enviando dinheiro para o que ele chama de Gaza. Né? Ali, no caso, o que eles consideram como um país, que não é país, que é a Palestina. Eles já estavam enviando dinheiro e apoio. O brasileiro não sabe disso, rapaz. No final de 2003, o Lula já estava acenando para a Palestina. E pouca gente sabe, pessoal que não é de Brasília. Existe uma embaixada de um país que não é país, no caso a Palestina, uma embaixada que faz muro com um prédio que não é militar, mas é um prédio, se eu não me engano, acho que é não lembro agora se é da Corregedoria ou da Controladoria do Civil, mas é ligado às Forças Armadas Brasileiras. Mas como é que você admite uma embaixada que faz muro com algo que é ou sensível demais pela proximidade com o Exército, ou algo que você está colocando uma aliança perigosa entre as Forças Armadas Brasileiras e as Forças Armadas, que não tem nem Forças Armadas, são só grupos terroristas, do pseudo-país Palestina, que não é reconhecido como país. Então não é de hoje que o PT do Lula, o PT da Dilma Rousseff, o PT que desgraça o Brasil, não tem uma proximidade. Está literalmente conectado. Inclusive, até o Alckmin foi colocado na roda. A famosa foto do Alckmin ao lado de vários terroristas, onde todos aqueles terroristas já estão eliminados, e o Alckmin está ali. O Brasil se aproximando do Irã, o Brasil se aproximando de grupos terroristas, não querendo categorizar
narcotraficantes como terroristas no Brasil, PCC, Comando Vermelho. Ou seja, esse é o cenário geopolítico do Brasil do Lula, que não será, se Deus quiser, o Brasil de Flávio Bolsonaro presidente, que inclusive, né, volta a crescer em mais resultados, pesquisas, na internet, resultado de apoio fortíssimo que o Flávio está recebendo nessa pré-campanha, nessa pré-candidatura dele para a presidência da República. Então, falar do Irã nesse momento, meus caros, não é ficar babando o ovo dos Estados Unidos e Israel e querer ficar fazendo a caveira do Khamenei. Não, é falar a verdade. O medo do Lula é que o que aconteceu lá no Irã chegue até ele, porque ele sempre foi um aliado do Irã. Dá uma olhada. O momento é de cautela no Palácio do Planalto. Pela manhã, o presidente conversou por telefone com o assessor especial da presidência, Celso Amorim, sobre os desdobramentos do conflito entre Estados Unidos e Irã. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também falou com o presidente Lula durante todo o final de semana. O receio do Planalto é com a escalada das tensões internacionais. Donald Trump está mostrando todo o seu poder bélico e tecnológico e deixando o mundo apavorado, em especial ao mundo esquerdista, né? Aquela galera dos ditadores, narcotraficantes, terroristas, financiadores de terroristas que estavam se organizando em um novo grupo, agora que extrapola as fronteiras do Foro de São Paulo e chega até o Oriente Médio, Índia, leste europeu, entre outros lugares. Bom, mas Trump decidiu que irá utilizar o seu último mandato para entrar para a história e acabar com essa turma toda. E pode ter certeza, Lula já está na sua lista. Eu vou mostrar para vocês aqui os últimos fatos que aconteceram na guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, um dos maiores financiadores do terrorismo mundial, um financiador das ditadoras da América Latina, incluindo Cuba e Venezuela, com ações sendo feitas aqui no Brasil, na Tríplice Fronteira, comandando tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando, assassinatos e uma série de outros crimes, sempre impunes, afinal de contas, eles fazem parte da turminha do Lula. Vamos lá, vou começar com vocês aqui, com essa declaração do presidente Donald Trump sobre a Operação Epic Fury. Essa operação, quer dizer, essa declaração aqui, eu já li hoje em uma outra live, mas é importante para a gente contextualizar o que está acontecendo e entender, a partir daqui, né, os fatos como estão se desencadeando. Essa postagem foi feita no site do governo norte-americano no dia 1º de março de 2026, com uma declaração de Donald Trump. E ele fala o seguinte: nas últimas 36 horas, os Estados Unidos e seus parceiros lançaram a Operação Epic Fury, uma das maiores, mais complexas e mais avassaladoras ofensivas militares que o mundo já viu. Ninguém jamais viu nada parecido. E olha, quando Israel resolveu destruir todos os líderes terroristas da região, matar ali os grandes nomes do Houthis, do Hezbollah, do Hamas e de outros grupos terroristas, fazer aquelas ações absurdas que a gente viu, assim, que parecia coisa de filme de ficção, com os celulares explodindo nos bolsos de terroristas por todos os lugares lá na faixa de Gaza, no Catar e em outros países que abrigavam esses terroristas, a gente já achou que era uma coisa espetacular. Mas agora, em questão de segundos, Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva que destruíram instalações da Guarda Revolucionária, sistemas de defesa aéreos iranianos, embarcações, instalações navais e até mesmo quartéis e outras instalações do governo iraniano. Gente, olha só, antes de prosseguir aí, deixa eu mostrar para vocês aqui a notícia, né, que está circulando aí sobre a morte de Donald Trump. Vamos ver aqui comigo. Saiu uma notícia diretamente do Irã. O Ayatollah do Irã
o ayatolá iraniano Abdullah Javad Amoli. Ele emitiu um decreto religioso e esse decreto religioso pede e ordena a morte de Donald Trump. Ele fez uma declaração falando que o derramamento do sangue de Donald Trump e dos sionistas é um dever a ser cumprido, e o ayatolá, ele exigiu a morte de Donald Trump. Isso está sendo confirmado nas mídias internacionais. Ayatollah Abdullah Javad Amoli, pedindo aí, exigindo a morte de Donald Trump, ou seja, Donald Trump correndo um risco aí de morrer a qualquer momento, e o próprio Trump já falou sobre a sua morte. O Trump deu uma entrevista essa semana falando que se ele morrer, se o Trump morrer, ele já deixou tudo esquematizado e tudo planejado já com ordem direta para a destruição total do Irã. Ou seja, se o Irã consegue matar o Donald Trump, as Forças Armadas dos Estados Unidos já têm ordem para, no mesmo momento, bombardear, atingir todo o Irã e destruir toda a nação do Irã. Tá? Está sendo confirmado isso agora, é uma notícia muito grave. E enquanto você vai comentando, vai participando aqui do nosso vídeo, vamos continuar vendo a matéria aí sobre o que está acontecendo no Brasil. Com todas as possibilidades de reação do Irã. E aqui, olha, Trump diz que tudo foi destruído no Irã e acusa Teherã de atacar civis. Israel e Irã trocaram novos bombardeios e explosões. Foram ouvidos em diversos países do Oriente Médio nessa terça. O número de mortos no Irã subiu para 787. Mas o mais importante, talvez o mais assustador e assim, eu vou dizer animador mesmo, né? Porque a gente precisa realmente acabar com esses caras que estão fazendo atrocidades pelo mundo todo. E os ayatolás são talvez alguns dos piores ditadores que a gente já viu na face da Terra. São carniceiros, verdadeiros carniceiros, sem o mínimo de piedade das pessoas ali, do seu próprio povo. Que foi o caso agora dos protestos que aconteceram pelo Irã, onde mais de 80 mil pessoas foram mortas. O Irã tem leis baseadas, né, no fundamentalismo religioso deles, que fazem com que mulheres estupradas sejam, me fugiu a palavra, sacrificadas, né? Elas precisam ser condenadas à morte, porque a culpa do estupro, segundo eles, é delas. É esse tipo de absurdo que acontece em um país que já foi um país próspero e livre. E eles também são um risco para o mundo todo. Por isso que Israel e Estados Unidos se uniram para acabar definitivamente com essa ditadura. E Trump diz aqui nessa notícia do G1 que ataques mataram lideranças que poderiam assumir o Irã. Todos que tínhamos em mente morreram. Ou seja, cara, a gente nunca viu alguém com culhão igual o Donald Trump. Eu acredito que nenhum presidente dos Estados Unidos até hoje teve a capacidade de fazer o que Trump está fazendo. Talvez por ter o rabo preso também, talvez porque tinha medo das consequências, né? Mas Trump está naquele momento em que ele sabe que ele não tem mais nada a perder. E ele quer ficar para a história. Ele quer colocar novamente os Estados Unidos como a liderança absoluta do mundo livre. E, lógico, também transformar aí outros países em países livres, né? É uma das piores criaturas que já apareceram na face da Terra. Ele está ali pertinho de Lenin, Stalin, Hitler e todo esse lixo da humanidade. Mas era amigo íntimo de Lula, de Nicolás Maduro, de Díaz-Canel, lá de Cuba, entre outros, que ajudavam ali a traficar armas, traficar drogas,
cometer atos de terrorismo, financiar organizações criminosas terroristas como o Hamas e o Hezbollah, entre muitas outras coisas. O Ali Khamenei também foi responsável por mais de 80 mil mortos, manifestantes que estavam nas ruas pedindo pela queda do seu regime autoritário. Mas Lula não quis nem ao menos se manifestar em relação a isso. Afinal de contas, ele foi um apoiador do Irã para entrar no BRICS. Ele também fez negócios com o Irã e chegou a receber navios de guerra aqui no Brasil. Olha só, navios de guerra do Irã atracam no Brasil mesmo após pressão dos Estados Unidos. Existe até uma desconfiança do governo norte-americano que esses navios estavam aqui para carregar urânio que seria utilizado no seu programa nuclear lá no seu país. Naquele programa nuclear que foi destruído ali com uma ação rápida e certeira ali dos Estados Unidos, que destruiu as suas usinas de enriquecimento de urânio e uma série ali de instalações. Bom, mas o que tudo isso tem a ver com a nova preocupação de Lula e do regime lulista? Basicamente, isso daqui, meu amigo. Assessor especial do presidente Lula, o Celso Amorim, falou o seguinte: devemos nos preparar para o pior. Esse conflito no Oriente Médio pode atingir diretamente o Brasil. E Celso Amorim, o Itamaraty e Lula já sabem que essa situação pode respingar até mesmo nas eleições brasileiras. Donald Trump está buscando um a um todos os inimigos dos Estados Unidos, todos aqueles que financiam terroristas, que financiam narcotraficantes, que financiam vendedores de armas ou que de alguma forma facilitam o seu trabalho. E o Celso Amorim sabe disso, até porque ele é a conexão entre Lula e todos esses ditadores. Celso Amorim era aquele cara que no meio dos conflitos lá da Venezuela, no período em que Trump estava quase preparado para invadir a Venezuela e capturar Maduro, ele estava lá junto com o Nicolás Maduro. Esse é o cara que anda do lado sempre do Lula, né? Tá aqui o Celso Amorim, é esse velhinho aqui, que tá aqui. Gente, o bicho tá pegando, né? A gente tá vendo aí tudo sendo revelado. Você que está acompanhando aqui, nosso canal ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal e ative o sino com todas as notificações aqui embaixo para você receber a notificação dos próximos vídeos e não perder nada, tá? Esse canal aqui tem ajudado milhares de pessoas diariamente e você não pode ficar de fora, tá bom, gente? Deixa o seu like, manda aquele apoio abençoado aqui para o nosso canal, ajude o nosso canal, esse trabalho não pode parar e assim a gente vai prosseguindo, tá bom? Fique ligado que a qualquer momento eu volto.